Bem-vindo ao podcast Casa Viva, Mensagens para a Vida. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Hoje é o primeiro domingo do mês de agosto e desde o primeiro domingo de janeiro nós temos proposto à igreja, submisso ao nosso tema anual, Enraizados e Edificados em Cristo, reflexões pautadas na palavra de Deus que lembre a você, a mim, sobre a importância de vivermos uma vida que revele de fato a identidade do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. E por isso, nessa reflexão, eu queria iniciar com uma consulta. Se alguém se aproximasse de você com esta pergunta que eu farei agora, qual seria a sua resposta? E qual é a pergunta? Imagine você amanhã, na sua rotina, então alguém se aproxima e te indaga, qual é a sua religião? O que você responderia? Qual é a sua religião? Você diria, eu sou crente. Eu sou evangélico. Eu sou cristão. Eu sou batista. Essas respostas não estão erradas. Essas respostas, de alguma forma, localizam você socialmente. A gente sabe muito bem que Jesus não instituiu o cristianismo. O cristianismo nasce 4 séculos depois. A partir da institucionalização da igreja, Constantino é responsável por isso. O cristianismo é pós-Jesus Cristo. E por ser pós-Jesus Cristo, e aí a partir deste movimento nascem as 3 grandes religiões mundiais, e aí a partir daí os movimentos religiosos, as denominações. Então quando você de alguma forma tenta responder à pergunta qual é a sua religião, dizendo sou crente, sou batista, sou evangélico, você está de alguma forma dando uma resposta certa, porque essa resposta te posiciona socialmente, essa resposta diz alguma coisa sobre a sua tradição. Fala um pouco sobre a sua comunidade de fé. Revela um pouco essa jornada, essa história sua de fé em Deus, no Deus que nós cremos. Mas eu penso que existe uma pergunta muito mais preciosa do que a pergunta qual é a sua religião. E a pergunta mais importante que eu gostaria de te provocar nesta manhã e juntos buscarmos resposta é essa. Que tipo de pessoa a palavra de Cristo está formando em você? Que tipo de pessoa a palavra de Cristo está formando em você? E por que da pergunta? Porque é possível ser crente sem necessariamente ser parecido com Cristo. É possível frequentar culto sem necessariamente ser transformado pela palavra de Deus. É possível conhecer o linguajar evangélico, é possível levantar a mão, é possível dizer glória a Deus, é possível dizer aleluia, é possível dizer amém, sem necessariamente produzir no seu cotidiano, na sua rotina, o fruto que revela a presença de Deus na sua vida. É possível cantar, é possível orar, é possível servir, é possível trabalhar na igreja, é possível participar de toda a programação da igreja e ainda assim não estar enraizado, edificado na pessoa de Cristo Jesus. Ora, nós somos um país hegemonicamente cristão. 50% da população brasileira se diz católica. 31% se diz evangélica. Mas quando eu olho para a nossa sociedade, eu fico muito incomodado, porque esse percentual majoritário de cidadãos se dizendo cristãos não tem, em contrapartida, entregue a nós resultados que revelam vidas genuinamente transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus.
Você sabe muito bem que quando o nosso país foi colonizado, chega um padre, finca uma bandeira e automaticamente todo mundo se torna católico. E nós trouxemos a nossa herança de cidadania, essa identidade religiosa que nos foi imposta. Aqueles que aqui estão nesse auditório, ou que nos acompanham através desta gravação, alguns não tiveram a alegria e o privilégio de nascer dentro de um lar forjado pelos valores do Evangelho de Cristo Jesus, que foram encaminhados ao batismo infantil dentro da estrutura doutrinária, dogmática da própria Igreja Católica. Participaram da primeira comunhão, fizeram toda a sua jornada estabelecida pela Igreja. E foram não porque escolheram, foram porque assim foram colocados. Alguns se tornaram, e o IBGE traz isso, né? Católicos nominais. Qual a sua religião? Católico. Aí depois criaram um sub, que é praticante ou não praticante. E sabe o que é mais interessante? Isso nos alcançou. Porque hoje você tem os evangélicos, praticantes e não praticantes. Os evangélicos nominais. Por isso que a nossa estatística está aí, repleta de gente dizendo: qual que é a sua religião? Eu sou crente. Eu sou evangélico. Só que quando a gente vai para a Bíblia, especificamente quando a gente começa a folhear o Novo Testamento, nós vamos perceber que o Novo Testamento não trata aqueles que se dizem seguidores de Jesus Cristo com a denominação crente, batista, evangélico. Na verdade, em toda a Escritura, o próprio termo cristão, ele é descrito apenas 3 vezes. Nem a denominação cristão tem primazia no Novo Testamento. Por quê? Porque quando nós vamos para os evangelhos, o que nós temos de revelação a nós é que aqueles que se dizem, de fato, seguidores de Cristo Jesus, recebem uma outra nomenclatura: discípulos. Discípulos. Discípulo significa, numa tradução direta, aprendiz. Discípulos são as pessoas que não são convocadas simplesmente a saber o que Jesus ensinou. Olha, vamos nos reunir e vamos descobrir o que Jesus ensinou para nós. O que tem aqui para nós? Discípulo são pessoas levadas a obedecer àquilo que o Senhor nos ordenou. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Está lá, inclusive, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Vão, façam discípulos, ensinando-os a obedecer àquilo que eu vos entreguei. É completamente diferente. Fazer discípulo na própria ótica do Senhor Jesus não é sair daqui e transmitir uma informação religiosa. Eu sou batista do Papa Amarelo, eu tenho um pedigree batista. Eu sou 3ª geração de batista. Eu sou da época em que eu saía de uma cidade ladeada à grande metrópole Belo Horizonte, a cidade de Lagoa Santa, ficava literalmente na beirada dos confins da terra. É verdade, porque lá a cidade chama Confins. Se você acha que não existe os confins da terra, existe. Ainda tem um aeroporto lá ainda, se você quiser chegar lá. Acordávamos às 5 horas da manhã, 5h30, 5h40, nós nos dirigíamos ao ponto de ônibus, pegávamos o ônibus até chegar a uma parte central de Belo Horizonte, subíamos 30 minutos de caminhada, porque BH ou você está subindo ou você está descendo, você não tem outra alternativa. Quando então chegávamos à igreja ali por volta das 8 horas da manhã, meu pai era normalmente vice-presidente da igreja, minha mãe regia o coral da igreja, organizávamos tudo, porque às 9 horas começava a escola bíblica dominical. Às 10 horas íamos para o auditório, aí tínhamos o relatório. Lembra, irmão Lério? Relatóriozinho lá, quantos presentes, quantas bíblias, quantos visitantes. 10h15 começávamos o culto, acabava ali por volta de umas 11h45, meio-dia. Almoçávamos na igreja. Aí, normalmente, os almoços da igreja estavam atrelados à construção da igreja.
E eu me lembro, eu nasci nessa igreja. Eu só não nasci literalmente no ambiente da igreja porque o meu parto não se deu num dia de culto. Se deu num dia fora do dia de culto. Porque se tivesse sido num dia de culto, eu tinha nascido dentro da igreja. E a última vez que eu me lembro, a igreja já estava há mais ou menos 40 anos em obra. E eu lembro do trailer, era um trailer laranja. A gente entrava naquele trailer e preparava comida, porque nós comíamos na igreja para levantar recurso. Quando era ali por volta das 2h30, nós nos reuníamos, dividíamos o bairro em áreas, cada grupo ia para uma área com um bolo de folheto debaixo do braço e batíamos em frente a cada casa para entregar um folheto. Voltávamos por volta das 4h30, 5h, tomávamos o que na nossa terra chama banho de gato, porque às 18h tinha a união de treinamento. Aí reuníamos, porque 19h a gente tinha que estar no auditório, porque começaria o culto às 19h15, acabava ali por volta das 20h30, 21h, e aí a gente tinha que esperar um anjo de Deus, bondoso, generoso, pelo menos levar a gente até o ponto de ônibus, porque a gente chegava em casa, era 11h30 da noite, para poder se ajustar, porque 7h da manhã eu tinha que estar na sala de aula com meu irmão. Vai falar isso para essa geração hoje, que eles têm até um AVC. Mas eu aprendi a distribuir folheto. Até que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai aperfeiçoando a nossa fé. E nós vamos descobrindo, quando a gente vai estudando as Sagradas Escrituras, que o que o Senhor Jesus nos convidou não foi para distribuir folheto. A convocação do Senhor Jesus é para que nós, através da nossa vida, pudéssemos ensinar as pessoas a obedecer aquilo que Ele passou para nós. Essa é a diferença. Então, discípulo não é só aquele que sabe que tem que perdoar, não. Discípulo é aquele que está aprendendo no dia a dia a perdoar os seus ofensores, aquele que derrama injustiça diante dos seus olhos, aquele que esbarra com maldade na sua história. Discípulo não é aquele que consegue recitar versículo bíblico e sabe que deve falar a verdade. Discípulo de verdade é aquele que está aprendendo a ser verdadeiro. Autêntico, genuíno, genuína, com a sua vida, com o seu coração. Discípulo não é aquele que apenas sabe que deve amar o seu inimigo, não. Discípulo é aquele que foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e começa a revelar um amor que não é só seu, é o amor de Deus em si, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, que então o leva a praticar aquilo que ele não seria capaz de praticar se não fosse a presença de Deus na sua vida. Essa é a diferença. E por isso que aqui entra uma verdade muito incômoda, que vai se tornar o subtema desse grande tema para a nossa reflexão nessa noite. Crentes e crentes. Porque você tem um tipo de crente e você tem um outro tipo de crente. Existe o crente da estatística. Existe o crente nominal. Existe o crente que quando você pergunta para ele assim, qual que é a sua religião? Eu sou crente. Até porque parece que virou uma moda, né? Dá um certo grau de elitização espiritual gospel ultramax. Aí, se você ainda é daqueles tipo de mega church com black wall, aí então você tem outro pedigree. Se tem área VIP na sua igreja, então aí você é o diferenciado. Se tem pipoca com manteiga, então aí... Olha onde nós fomos parar. É uma vergonha. É uma vergonha. Olha o que fizeram com a noiva de Cristo Jesus. Líderes religiosos, denominados pastores, envolvidos em escândalos, em rachadinhas, em mega esquema bancário, envolvido com escândalo de INSS, envolvido com poder, envolvido com política. É uma vergonha. Mas é onde a gente foi parar. Por isso, crentes e crentes. O crente que foi alcançado verdadeiramente pela palavra de Deus e foi transformada.
O crente que a palavra entrou, a palavra transformou, a palavra fez uma raiz dentro do seu coração e foi florescendo, florescendo, até que começou a frutificar. Porque é pelo fruto que eu conheço a raiz, diz o Senhor Jesus Cristo. Isso não tem a ver com a roupa de ver Deus. Isso não tem a ver com frequentar auditório de templo. Não tem. O próprio Senhor Jesus Cristo dá uma palavra ainda mais incômoda quando ele diz o seguinte: olha, presta atenção, porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, vai herdar o reino dos céus. Tem muita gente aí falando glória a Deus, aleluia, amém, expulsando demônio, fazendo profecia e tudo mais. Não é de Deus. O problema é que a igreja virou um negócio. Um negócio. E tem um monte de gente indo atrás do negócio. Porque começaram a negociar a fé. É o crente macumbeiro, já falei para vocês, é o camarada que vem, aí ele traz a oferenda dele, a divindade dele para apaziguar o coração, ou pelo menos para fazer um agrado. Olha aqui minha divindade, eu estou entregando uma oferenda para o Senhor, vê se o Senhor faz alguma coisa por mim. É crente macumbeiro. Porque está tomado pelo Espírito. Está querendo negociar a fé, está querendo negociar as bênçãos de Deus. Isso é macular a noiva de Cristo Jesus. Tem gente que transformou Jesus num amuleto. Eu declaro em nome de Jesus, está amarrado. Eu declaro em nome de Jesus isso e aquilo outro. Sério? Está falando sério mesmo? Gente que transformou Jesus num reforço para a sua própria vida. Seja feita a minha vontade aí nos céus, como eu desejo que ela seja feita aqui na terra. É assim que está a turma hoje. O que eu vou ganhar em troca? Porque o Senhor, Deus, o Senhor tinha que estar muito satisfeito de ter um filho como eu. E aí Jesus, elegantemente, nos conta uma parábola para nos ensinar a entender tudo isso. Eu convido você a acessar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, e nós ali encontramos nesse recorte das Sagradas Escrituras a parábola do semeador. Eu leio a partir do verso de número 3 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. O texto será também projetado para que aqueles que porventura não estão aí de posse de um exemplar das Sagradas Escrituras, seja por meio analógico, papel, digital, dispositivo móvel, possa acompanhar a leitura da Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, e a partir do verso de número 3, leio na NVI, Nova Versão Internacional. Palavras do Senhor Jesus: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Jesus fala aqui, primariamente, sobre a semente que cai à beira do caminho. Você sabe que as parábolas eram histórias contadas pelo Senhor Jesus para tentar trazer a, pelo menos, compreensão dos seus ouvintes, ensinos e valores eternos. E ele conta essa parábola, e de modo muito especial, a partir do verso de número 18, ele explica a parábola. O que não é muito comum. Mas no verso 18 ele diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Quem é esse? Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Esse não entender, posto por Cristo Jesus aqui, não é ignorância, falta de intelectualidade,
uma pessoa que não é dotada da capacidade de ouvir e compreender bem as palavras. O que o Senhor está tratando aqui está em outra dimensão, é não entender espiritualmente, é não compreender o valor espiritual. São as pessoas que, sem essa percepção do Espírito Santo, ela recebe a palavra, ela ouve a palavra, mas ela não é capaz de se render à palavra. Então ela tem a capacidade de ouvir. Ela recebe as palavras como se estivesse recebendo qualquer outra palavra, qualquer outro discurso, qualquer outra oratória. O problema é que essa palavra, lembra do que os nossos ancestrais sábios diziam? Entra aqui e sai aqui. É só uma escuta, muitas vezes passiva. É o tipo de gente que eu mencionei aqui, que conhece o vocabulário cristão. Gente que sabe a história da Bíblia. Conta para mim o que aconteceu lá na ordem da criação, o que foi criado primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Ah, vai saber dizer tudo certinho. Repete comigo o Salmo 23. Vai recitar o Salmo 23 bonitinho. Salmo 121. Vai recitar o Salmo 121. É pessoa que tem a familiaridade com a religião, cresceu no ambiente religioso, sabe da Bíblia, ouve a Bíblia desde o ventre da mãe. Mas não necessariamente foi quebrantado por essa palavra, foi transformado por essa palavra. É diferente. A Bíblia está na boca. Mas a Bíblia não alcançou a consciência, a Bíblia ainda não transformou. Esse é o crente à beira do caminho. É aquele que está à beira do caminho já fazem anos. Vem, participa, senta, levanta a mão, canta, ora. Mas ainda não teve a oportunidade de ser alcançado no seu mais profundo interior pela palavra de Deus. E olha, isso é muito sério. Se tem um dos assuntos que a gente precisa se ocupar e se preocupar, é com isso aqui. Tem gente preocupada, o que vai acontecer com a política brasileira esse ano, o que vai acontecer com a economia mundial. Tem coisa mais importante para a gente se atentar. E uma das coisas importantes para nós nos atentarmos é isso aqui. Por quê? Porque a pessoa pode estar muito perto da igreja, da religião, da denominação, do evangeliquez e estar completamente distante do reino de Deus. E olha, cuidado, tá? Porque nós precisamos ser lembrados que a nossa vida não cessa aqui. A gente está num pequeno intervalo da nossa existência chamado vida terrestre. A gente está nessa peregrinação que, sei lá, os mais bem-aventurados aqui talvez cheguem aos seus 120, 100. Esses dias apareceu uma senhora de 126 anos. Eu não quero chegar a um nível tão longevo assim, porque você chega num ponto em que todo mundo que você conheceu já foi. Imagina, eu estava conversando com um pastor, 95 anos, ele falou, Daniel, a minha geração toda foi, eu sou o último. Fora os impactos dessa mudança avassaladora que o mundo está sofrendo. Olhar para essa geração beta, alfa, 6, 7. Armando aura. Eu estou doido para essa geração do 6, 7 começar a bater o cartão a 6 e até a 7, para descobrir o que é a vida. Eles vivem no mundo da lua. Aí imagina um centenário homem, uma centenária senhora, olhando para essa geração e falando assim, gente, onde que nós vamos parar? Dá vontade de só olhar para a Alexa e falar assim, Alexa, toca a última trombeta, Jesus tem que voltar. Sério. A OMS chegou a caracterizar essa geração nossa, atual, como uma geração dotada do cérebro podre, da putrefação cerebral. É a primeira vez na história da humanidade
Porque se você pega desde os primeiros sinais de registro histórico, a humanidade ela vem numa crescente de aprendizado, de desenvolvimento. Assim, ó. Aí conseguiram fazer isso, ó. É a primeira vez que a nova geração é mais burra, ignorante, incompetente que a geração anterior. É difícil, né? Aí você vai se lembrar, Jesus se encontra com um camarada intelectualmente preparado, um homem chamado Nicodemos. O cara era um mestre, o cara tinha PhD, era um douto homem. E aí ele fala para este douto homem o seguinte: olha, ninguém consegue ver o reino se não nascer de novo. Aí o camarada que era um douto pergunta assim: hã? Como assim? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Como é que funciona esse negócio? Em outras palavras, o que Jesus está falando para ele, está falando para nós é: não basta ser crente não, gente. Não basta ser crente, não basta dizer: ah, eu sou cristão da igreja Batista, Casa Viva. Qual Batista? Primeira pergunta que eles fazem para mim: qual Batista? Não perca tempo com isso. O que a gente precisa urgentemente é que o Espírito Santo de Deus nos alcance de tal forma que abra os nossos olhos, revele Cristo para nós. Para que o nosso coração seja regenerado. Para que sejamos verdadeiramente transformados em novas pessoas, com um novo pensamento, com uma nova forma de viver a vida. Porque tem gente ainda agarrado nas coisas de cá. Vai ficar tudo aqui. Tem gente perdendo tempo, perdendo saúde para tentar conquistar os tesouros desta terra que vão ficar aqui, não vão com você, não vão. O máximo que vai acontecer é aqueles que ficarem aqui vão dilapidar tudo. E isso é desde que o mundo é mundo. Isso não é privilégio seu, não. Isso aqui não é macumba gospel, não. Isso aqui é uma realidade. Gente gastando a vida para poder conquistar os tesouros da terra. Pessoas que estão perdendo a saúde, perdendo o tempo atrás daquilo que o tempo vai consumir. Que a ferrugem vai consumir. Que o ladrão pode tocar e levar. Mas nós estamos inseridos dentro de uma realidade capitalista. Eu sei que o meu discurso é um discurso contracultural. Eu sei disso. Mas eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu não posso ficar aqui dourando a pílula. Eu não posso ficar aqui entregando palavras manipuladas para encher o seu ego e para fazer você se tornar lindo de Jesus, linda de Jesus. Tem lá o nosso amiguinho, youtuber. Oi, linda! Oi, lindo! E tá assim de gente lá. E eu não corro o risco de afirmar que, inclusive, alguns de entre nós. Esses dias eu estava falando com os colegas que um dos meus pastores auxiliares é o Hernandes Dias Lopes. Extraordinário homem de Deus, representa com muita maestria a Igreja Presbiteriana do Brasil. E alguém disse assim: Daniel, enquanto Hernandes Dias Lopes ainda for o seu pastor auxiliar, você está feliz da vida e está ótimo. O problema é quando aparece esse tal aí de David daquilo, por aí vai. Ed daquilo. Vamos atualizar a Bíblia, versão 2.5.
Cuidado onde você anda bebendo água. Cuidado onde você anda comendo a comida espiritual. Cuidado. Você pode ir atrás daquilo que você quer ouvir, mas não necessariamente significa que é aquilo que Deus diz. Por isso que eu não estou muito preocupado, como alguns estão preocupados, em número. É a igreja da meta. E não é da meta do Facebook, não, gente. É a meta para crescer mesmo. É o pessoal que está doido para ter uma igreja de 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Eu pego essas igrejas com esse volume e eu pego aqui uns 6 ou 8 da nossa turma aqui, coloco do outro lado da balança, vai dar mais peso espiritual do lado de cá do que do lado de lá. Eu te garanto isso. Depois Jesus fala da semente que cai entre as pedras, verso 20. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Essa turma que se emociona. Aí o Senhor falou comigo hoje. Essa é a turma que se empolga. Ah, hoje Deus foi tremendo. Essa daqui é a turma que começa bem. Sai da igreja na segunda-feira, ele se tornou o evangelista da cidade. Ele é ultra, supra, premium do céu sobre a face da terra. Parece que ele encontrou aquilo que ele procurava. Agora vai. Ah, mas essa semana vai dar tudo certo. Aí Jesus vem e diz que tem um problema aí. Qual que é o problema? Verso 21. Contudo, esse tipo de gente empolgada, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Basta a tribulação bater na porta. Basta ter um engasgo no ambiente de trabalho. Basta a política mudar, reforma. Quando surge alguma tribulação, com alguma perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Ah, mas eu conheço vários. Alguns já passaram por aqui, inclusive. Grave isso. Nem todo entusiasmo é raiz. Nem toda empolgação espiritual é necessariamente sinônimo de discipulado. Tem gente que recebe Jesus esperando vida fácil. Qual que é o culto da libertação aí? Eu vou lá. Qual que é o culto da prosperidade? Eu estou dentro também. O que eu vou ganhar? É só chamar. É a turma que está atrás de Deus para poder ganhar de Deus a vida fácil. É a turma que vai atrás do evangelho da porta aberta. É a galera que está atrás de solução rápida para os seus problemas. O que é para fazer? É para subir? Eu subo. É para descer? Eu desço. É para tomar? Eu tomo. É para comer? Eu como. O que é para fazer? É a mandinga. Isso aí é mandinga. Essa é a famosa macumba gospel. É a turma que quer fazer o malabarismo como é que fala lá? Da mitologia espiritual, com mais abracadabra. Aí você põe um pouquinho de pensamento positivo, joga 3 palavras de ordem, aí está tudo feito. Só que essas pessoas, quando descobrem que Jesus fala assim, ô bonitão, ô bonitona, para me seguir tem que carregar uma cruz. Quando essa turma descobre que para seguir a Jesus tem que renunciar. Para seguir a Jesus tem que ter santidade. Para seguir a Jesus tem que estar pronto para ser confrontado. Para seguir a Jesus tem que estar pronto para ser fiel a Cristo até que você pague as últimas consequências. Aí essa turma diz, peraí, não era bem o que eu estava imaginando não, gente. Eu vou para outro culto. Eu vou para outra church. Porque isso aí é demais para mim. Eu quero a maciota. Eu quero o seguinte, eu quero sentar e receber. É o que eu quero. E Jesus nunca disse, é só ler. Por isso que você vai em boa parte dessas igrejas neopentecostais aí, você não vê ninguém com Bíblia. A gente voltou ao que éramos enquanto humanidade no século XVI.
Você retém a palavra, aí o clero segura a palavra. Eu digo que vocês precisam ouvir e vive feliz todo mundo. Aquela moedinha que tirindava num cofre, na latinha da Igreja Católica lá na época da Reforma, continua tirindando nas latinhas das igrejas neopentecostais por aí. Só que agora, porque acabaram com o purgatório, né? Agora, ao invés de eu tirar a alma da minha ente, ou do meu ente querido que está no purgatório com a moedinha tilindando no fundinho da latinha, eu faço a moedinha tilindar para a bênção cair no meu colinho. Essa é a realidade. Só que quando a gente olha para a palavra, Jesus nunca prometeu jornada sem sol forte na muleira. Está aqui na Bíblia. Ele nunca disse que, vai me seguir, vai ficar tudo uma maciota. O que ele diz é o seguinte: está pronto para me seguir? Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Abra mão de si, da sua vontade, do seu conforto, dos seus privilégios. É a primeira coisa. Se passou disso, prepara para a segunda. Toma a cruz e me segue. Então você vai ter que estar disposto e disposta a sacrificar algumas coisas, a crucificar algumas coisas para me seguir. Do contrário, vai ficar pelo caminho. Vai, porque ficaram vários. Vários. E como que você descobre essa fé que não suporta o sol? Sabe a fé que não suporta o sol? É aquela fé que quando dizer a verdade gera prejuízo, é a turma que recua. Porque a verdade deixou de ser um valor. Quando ser íntegro, porque essa é a exigência da palavra de Deus, quando ser íntegro fecha a porta, aí eu começo a negociar. Peraí, calma aí, não tem outro caminho, não? Porque a corrupção já tomou tudo. Tudo. Eu fui negociar por conta da minha função denominacional um benefício para os pastores batistas do Brasil. Aí a pessoa disse para mim: quanto que o senhor quer levar? Eu falei: não, eu não quero levar nada. O senhor não está entendendo. Essa é a regra do negócio. Eu falei: o senhor é que não está entendendo. Eu vou repetir para o senhor: eu não quero nada. Ele falou assim: não, eu sei que o senhor está meio constrangido, não fica assim não. Eu vou te apresentar vários pastores. Eu falei: eu não quero nem saber o nome. Se você tem condições de dar algum dinheiro, você transforma isso em desconto. Porque eu não vou por esse caminho. Não vou. Cuidado com as propostas avantajadas diante de você e do seu trabalho. Cuidado. Cuidado. O diabo ajuda a fazer, ele não ajuda a esconder, não. Eu lembro, eu era pastor em Brasília, uma das minhas ovelhas, advogado. Ele advogava à época quando o Fernandinho Beiramar foi capturado aqui e levado para o presídio em Brasília. E ele estava lá no presídio com outros clientes, ele era advogado criminal. Quando mandam um recado para ele: Fernandinho quer te ver. E Fernandinho era o seguinte, meu querido: cela aberta, uns 300 mil na cela, televisão, tudo de bom do melhor, ligava para a melhor pizzaria de Brasília, mandava trazer pizza para todo mundo da corporação, e o pessoal nem encostava: senhor Fernandinho, por favor, senhor Fernandinho para lá, senhor Fernandinho para cá. Aí chegaram para ele: senhor Fernandinho está te chamando. Aí ele foi lá. Aí o senhor Fernandinho falou para ele assim: olha, eu preciso de um serviço, e como você é o único advogado que está aqui, eu preciso só que você pegue esse documento e leve para tal lugar. Você pode? Você me dá seu telefone, naquela época sua conta bancária, o meu contador vai te ligar e vai transferir para você 10 mil reais. Pegou o papelzinho, levou, entregou, 24 horas depois tinha 10 mil na conta. Semana seguinte ele volta no presídio, o senhor Fernandinho mandou chamá-lo, chamou, falou: olha só, eu estou com uma situação aqui que é a seguinte: eu preciso agora que você encaminhe esses documentos, porque ele não seria revistado como advogado, e você leve para tal local. Eram os novos códigos que iam ser distribuídos como códigos dos morros. Se você fizer isso, você vai, junto com isso, você vai levar essa maleta para tal local, e 10% do que está nessa maleta
é seu. Aí ele abriu, ele nunca tinha visto tanta nota de dinheiro na vida dele. 10%. Ele falou, eu não consigo sair daqui agora, eu preciso ver, tal, saiu. Aí do lado de fora do presídio, ele liga. Pastor, é engraçado essas pessoas, né? Ninguém liga para o pastor, estou te chamando para comer um churrasco no Lago Sul. Pastor, passa o seu Pix aí que eu estou querendo te dar uma oferta. Não, pastor, estou numa situação aqui com o Fernandinho Beiramar. Eu falei, como é que é? Aí ele narrou. O que eu faço? Meu filho, sai correndo daí. Você ainda está me perguntando o que você vai fazer? Você está querendo o quê? Vender a alma para o diabo? Mas pastor, você não faz ideia. Aqueles 10% é mais de 1 ano de honorário meu. Eu falei, eu sei. Eu não tenho dúvida disso. Mas você está vendendo a sua alma. Tá bom, pastor, eu vou pensar. O indivíduo ainda vai pensar. Desligou. Sei que depois ele ligou para a mãe, para o irmão, para um monte de gente. Não aceitou. Semana seguinte, Jornal Nacional, televisionado para o Brasil todo, um camarada é pego numa pista de voo com uma mala, levando a tal da mala para um outro fulano. E algemado. Aí ele liga. Pastor, que livramento, hein? Falei, Cadê meu churrasco, filho de Deus? É isso. Eu lembro, eu trabalhava... Nessa época eu liderava um grupo numa companhia aérea. E aí eu estava no aeroporto, eu vi um camarada chegando no balcão, abrindo uma maleta para convencer o despachante a colocar ele dentro do voo sem vistoria. Na hora que eu vi, eu fechei a maleta, eu falei, eu vou pedir ao senhor para se dirigir para outra companhia aérea. Aí ele insistiu, eu falei, se o senhor insistir, eu vou chamar a Polícia Federal para o senhor. Assim que ele saiu, eu falei com o rapaz, no dia em que você aceitar qualquer coisa de um indivíduo como esse, acabou sua vida. Ele vai voltar aqui semana que vem, vai pedir a sua alma e você vai ter que vender a sua alma. Porque custa caro. Então, cuidado com as propostas. Cuidado com as seduções deste mundo. Cuidado com Mamon. Mamon tem a capacidade de tomar o nosso coração. Jesus foi claro, inclusive, a dar nome a essa divindade. Dizendo, o dinheiro tem personalidade, o dinheiro tem a capacidade de tomar o nosso coração. Então, cuidado com as facilitações. Se tiver que ter prejuízo por conta da sua integridade, sofra o prejuízo. Não negocie a sua verdade. Não negocie. Não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios. Se tiver que obedecer, isso vai custar a sua reputação, obedeça. Não se venda. Não se corrompa. Por quê? Porque existe um Pai das luzes, que está nos céus, cujo olho avista toda a terra, e precisa encontrar em cada um de nós homens e mulheres fiéis a Ele. Então, quando a santidade ela tiver que exigir ruptura, tem gente que está preferindo preservar o conforto do corpo, o conforto do bolso. É a turma que, quando seguir a Jesus, deixa de ser vantagem, porque descobre que seguir a Jesus tem que ir pegar a cruz e seguir. É gente que seca, murcha. Por quê? Porque não é isso que eu quero. Eu quero facilitação. Por isso que a pergunta não é apenas eu comecei bem, a pergunta é, há raiz em mim? Quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você está seguindo a Jesus? Agora olha para dentro de você e vê o que essa raiz alcançou de profundidade. Quais foram os florescimentos ocasionados por esse enraizamento? Quais são os frutos? É isso que Jesus está perguntando para nós. A terceira semente cai entre os espinhos, verso 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida, o engano das riquezas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. A palavra chegou, algo começou, tinha sinal de vida ali. O problema é que os espinhos começaram a crescer junto, aí veio a ansiedade. Aí veio a ambição, aí veio a vaidade, aí veio o amor ao dinheiro, aí veio a busca por aprovação. O que os meus amigos vão dizer? O que a turma lá em casa vai dizer? E aos poucos essa turma foi sendo sufocada. Esse é o crente que quer Jesus, mas não quer perder os seus ídolos. Quer Jesus e quer a mentira.
Quer Jesus e quer o dinheiro sujo. Quer Jesus e quer a vida dupla. Quer Jesus e quer a fraude. Quer Jesus e quer a maledicência. Quer Jesus e quer a vingança. Quer Jesus e quer o velho modo de viver a vida. Não dá, não funciona. É incompatível. A palavra de Deus não aceita ser dividida com os espinhos. Lembra disso, Jesus não veio para melhorar a nossa agenda. Jesus veio para tomar o trono do nosso coração. É completamente diferente. O evangelho não é um enfeite para a nossa velha vida. O evangelho é a declaração de que o novo rei chegou e esse novo rei tomou o trono do meu coração. Não sou mais eu, mas é Cristo em mim. Tem muita infrutificação que não acontece, não é por causa da falta da palavra, não. Tem muita infrutificação que acontece por excesso de espinho. Excesso de espinho. A pessoa ouve sermão, a pessoa participa de culto, a pessoa conhece doutrina, a pessoa sabe cantar, a pessoa sabe se comportar como crente. Sabe? O problema é que a sua vida, ela está tão tomada por preocupação, por ambição, por ressentimento, por desejo desordenado, que a palavra não consegue respirar, a palavra está sufocada. Aí Jesus encerra. Lá no verso de número 23, dizendo da terra boa. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Esse é diferente. Esse produz uma colheita de 100, 60, 30 vezes mais. Qual é esse fruto? Isso aqui não tem a ver com número, isso aqui não tem a ver com cargo, isso aqui não tem a ver com meta, isso aqui não tem a ver com desempenho espiritual, isso aqui tem a ver com a forma como eu estou sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu estou alcançando a condição de um homem segundo o coração de Deus, de uma mulher segundo o coração de Deus, de um pai segundo o coração de Deus, de uma mãe segundo o coração de Deus, de um cônjuge segundo o coração de Deus. Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 23, nós fomos regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da sua palavra, da palavra de Deus, viva e permanente. E esse mesmo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, verso 19, diz, meus filhos, novamente estou oferecendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. É outro fruto. Tem a ver com prosperidade, não. Não tem a ver com a vida protegida, Ultra Gospel Max, Premium, não. Tem a ver com Cristo sendo formado em nós. A palavra vem para conformar a nossa vida à imagem de Jesus. É sermos parecidos com Jesus Cristo. É isso. Essa é a diferença. E esses terão a alegria de ouvir lá naquele dia, vinde benditos do meu Pai. Porque vocês têm como herança os céus, que estão preparados desde antes da fundação do mundo. Não tem a ver com falar Senhor, Senhor. Não tem a ver com colocar a roupa de ver Deus. Tem a ver com ser parecido com Cristo Jesus. Agora, essa parábola não nos autoriza a ficar olhando para a vida dos outros e descobrindo quem que é trigo e quem que é joio. O que essa palavra nos autoriza aqui é olhar para nós mesmos e ver quanto de Cristo há em nós. Quanto de enraizamento da palavra de Deus há revelado em nós. Então a pergunta não é que tipo de crentes são os outros, é que tipo de solo a palavra encontra em mim. E essa é a pergunta que eu quero que você faça. Que tipo de solo a palavra de Deus encontra em mim? Será que ainda tem dureza aí nesse caminho? Será que ainda há pedras de superficialidade aí em você? Será que tem espinhos sufocando aquilo que Deus está falando com você há anos? Ou será que você já se transformou numa terra boa, frutífera para a glória de Deus? Que a nossa oração seja, Espírito Santo, faça o extraordinário na minha vida. Que o Senhor encontre em nós terra boa. Que o Senhor arranque a dureza dentro da gente. Que o Senhor remexa essa terra. Que o Senhor faça germinar dentro de nós a raiz do teu evangelho. Raiz profunda, que permanece.
coragem para romper com aquilo que tem que ser rompido hoje. Não é amanhã, não, é hoje. É olhar aí para dentro do seu coração e dizer: Deus, arranca esse espinho daqui. Arranca essa erva daninha daqui, porque ela está crescendo aqui dentro e está sufocando. Está afetando a minha fé, está afetando o meu compromisso com o Senhor, com a tua obra. Quem tem que fazer essa oração é você, consigo mesmo, diante de Deus, porque daqui da frente é só anjo e anja, santo e santa. Agora, aquele que perscruta o nosso interior, é a ele que nós devemos ser honestos, justos, e pedir: Deus, examine o meu coração. Porque o maior elogio que você pode receber não é: olha, você é muito religioso. Olha, você é muito religiosa. Olha, você conhece muito da Bíblia, que coisa mais linda. Olha, você tem jeito de crente. De longe dá para ver que você é crente. O maior elogio que você e eu podemos receber é: eu vejo Jesus em você. Não tem como, eu olho para você, eu vejo que tem alguma coisa diferente. Que coisa diferente é essa? Aí você diz: não sou eu, é Cristo em mim. O que você está vendo é um vaso de barro com um tesouro precioso por dentro. E esse tesouro precioso por dentro se chama Jesus Cristo. Ele transformou a minha vida e quer transformar a sua também. É para isso que a gente está aqui. É para isso que Jesus Cristo morreu. O Espírito Santo de Deus nos ajude a de verdade sermos discípulos enraizados, edificados nele. A gente não quer ser só mais uma igreja em Itaipava. Não mesmo. Foi Deus que abriu isso aqui. Foi Deus quem abriu isso aqui. Foi Deus é Deus quem tem frutificado isso aqui. Coloque isso no seu coração. Isso aqui não é obra humana, não. Não mesmo. Isso aqui é obra de Deus. O que Deus está fazendo aqui tem algo a ver com os céus e com os propósitos de Deus. A pergunta é: quanto de nós está disponível para fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesse tempo? Eu quero orar com você, quero orar por você. A nossa equipe vai nos conduzir nesse momento numa canção, onde você terá a oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo, revelando que não só você, mas tudo que você tem é de Deus. Mas antes eu quero orar por você, quero orar com você. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós já estamos encerrando a nossa celebração, mas eu queria orar com você, orar por você. Mas eu quero dar a você a oportunidade de responder àquilo que Deus falou com você nessa manhã. Porque eu tenho a certeza absoluta: o Espírito Santo de Deus agiu entre nós. Olhe para dentro de você, descubra que tipo de solo você era até entrar aqui e peça aí: Deus, que o Senhor remova essa terra. Que o Senhor remexa em tudo que precisa ser remexido dentro de mim. E que o Senhor lance a semente do teu trono de graça na minha vida, no meu coração, para que verdadeiramente germine em mim o fruto do teu Espírito. E que isso alcance o meu casamento, minha casa, meus filhos, meu ambiente de trabalho, a minha rotina, o meu cotidiano. Porque eu não quero só andar pela terra, eu não quero só ocupar um espaço nessa realidade, eu quero ser reconhecido como filho e filha do Senhor. Filho e filha, amado e amada pelo Senhor. Peça a Deus coragem. Deus, me dê coragem, me dê ousadia para dizer não quando é necessário dizer não, para dizer sim quando é necessário dizer sim. Peça a Deus: Deus, me dê coragem de honrar o teu nome onde quer que eu vá. Coragem para honrar a identidade da tua noiva, a tua igreja. Eu não quero ser só mais um na multidão. Eu não quero correr atrás de bons favores e bem-estar para mim, não. Eu quero ir atrás da tua boa, da tua perfeita, da tua agradável vontade para a minha vida, para a minha história. Eu quero encontrar sentido para a minha existência. Eu quero sair dessa loucura de acordar, trabalhar, voltar, dormir, acordar, trabalhar. Não, eu quero encontrar algo mais para mim. Eu quero ser alcançado pela tua alegria, eu quero ser alcançado pela tua paz. Se esse é o desejo do seu coração, diga aí: Deus, faça a tua boa obra no meu coração. Deus, que em nome de Jesus o teu Espírito vá tocando, acolhendo, curando, transformando, removendo, remoendo.
e gerando dentro de nós os frutos do Teu Espírito Santo em nós. E se há nesta manhã alguém que precisa render verdadeiramente o seu coração, a sua vida ao Senhor, que com coragem diga: Deus, eu quero verdadeiramente ter a minha vida nas Tuas santas mãos. Custe o que custar, eu quero viver para o Senhor. E que o Senhor honre essas decisões, que o Senhor transforme essas histórias, e que a Tua bênção, a bênção de derramar a Tua vontade, a Tua imagem em nós, e nos transformar em homens e mulheres cada vez mais parecidos com o Senhor, nos alcance para o nosso bem, para o bem da nossa casa, mas sobretudo para a glória do Senhor. E desde já, nós já Te agradecemos pelos Teus filhos e por Tuas filhas, que com fidelidade vão se movimentar nessa hora para participar daquilo que o Senhor está fazendo, reconhecendo que tudo o que tem, tudo o que são, vem da Tua boa mão. Que o Senhor honre, que o Senhor multiplique, em nome de Jesus. Amém e amém.